E aí, gente, como eu sempre falo, essa aula fica sempre gravada aqui para vocês, meus alunos, e para quem quiser aí que está em seu processo de habilitação ver essas aulas. Então, vamos falar aí nas dicas hoje sobre placas de regulamentação, placa de advertência, e essas características dessas placas, né? Então, vamos ver hoje aqui nessa aula, como eu já falei, eu deixo gravada para facilitar aí o processo de vocês, e isso tem contribuído muito aí para as nossas aprovações, né? Então, os nossos alunos, com certeza, aí quase 100% de aproveitamento, muita gente aprovada com notas realmente maravilhosas. Gente, de início, falando dessa regulamentação, né, a dica de placa, né, quando você vai falar das placas, a regulamentação, o R, né, ela tem ordem e infração. Esse R ele vai ter em ordem e infração. Se você desrespeitar essa ordem, essa placa de regulamentação, ela vai gerar uma infração de trânsito. São as únicas que tem os desrespeito a essa sinalização. Ela tem finalidade de informações, proibições, de obrigações, restrições, né, aí no uso das vias. Então, as mensagens delas são imperativas, é obrigatório que seja cumpridas, e o desrespeito a essas placas de regulamentação, essas redondas de bordas vermelhas, gera infração de trânsito, né? Elas vão gerar aí infrações de trânsito para aqueles que desobedecerem. A forma padrão dessas placas são essas circulares, né? Então, são essas circulares. A placa de advertência, o A adverte, né? O A, advertência, adverte. Então, veja que essa placa ela não gera infração, ela não vai gerar infração, e ela vai apenas te dizer que tem ali logo à frente um perigo, né, que vai constituir infração ali, um perigo mais à frente. Então essas são as placas que a gente vai estudar nessa aula. Na verdade a gente já vê na nossa plataforma, e eu deixo aqui gravado para vocês de uma forma que vocês possam refrescar a mente e levar aí para a prova de vocês. Uma dica para você nessas placas de advertência, como eu deixei lá na aula e ela fica gravada aqui, é sobre essas placas de advertência que são quadradas, né? E aí quando fala em curva acentuada, olha só, curva acentuada e curva em S, né? Aqui temos duas placas de advertência. Veja que o L é um tipo de L, né? Um L de cabeça para baixo. Então, a curva acentuada aqui, no caso, quando está à esquerda, né? Então, no caso aí para vocês, fica curva acentuada quando está curva acentuada à esquerda. E aí, essa curva ela é em forma de L. Outra dica é que ambas você podem sentar, né? Então, a gente coloca um bonequinho aqui, ó, você senta nessa placa, né? E pode sentar no S aqui. Então, é o L de cabeça para baixo, e aqui o S, né? Quando a gente vê aqui, duas curvas sucessivas formando um S. Aí você vai ter duas curvas ali na via em curva de S, né? Então aqui a gente deixa no nosso canal para auxiliar você, certo? Desde já eu digo a você que tem muita coisa boa nesse vídeo. Até o final você vai aprender tudo sobre sinalização, e você vai para a sua prova sem nenhum problema. Basta que você preste atenção no que vai ser falado nesse vídeo, parando sempre o vídeo, pausando sempre que preciso, para que você entenda essa sinalização. Esse é o nosso canal Trânsito Fácil Online, o professor Moraes, deixando sempre para você aqui dicas, bizus de como você acertar aí questões na sua prova. Gente, desde já peço que, se gostar do vídeo, deixa o joinha aí, deixa o like pra gente e compartilha com a galera aí, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho e ajudar a mais pessoas, né? Eu não estou aqui com intenção de vender curso, eu apenas deixo a aula ministrada, lembrando que eu já sou professor, instrutor de trânsito, né? Então, ajudando aí a galera no seu processo de habilitação. Dica aí, quando você se deparar aí com esse entroncamento oblíquo à esquerda, que é esse Y, e o inclinado, né? Aqui quando você vê a confluência à direita, e veja que aqui é um Y mesmo. Oblíquo quer dizer inclinado, né?
e aí você vai se deparar que aqui é inclinado para cima e o outro inclinado para baixo, certo? E aí vamos ter essa parte pretinha, gente, que tem dentro da placa quadrada, que é uma placa de advertência, é a via. Então aqui tem uma via e logo aqui o entroncamento, né? Quando vai chegar nela aqui, o entroncamento oblíquo dessa aqui à esquerda e o outro à direita, né? Um é inclinado para cima e o outro inclinado para baixo, as nossas placas. Placas, pista, quando a gente vai ter aí de advertência, pistas com duas direções sucessivas e contrária, que é as junções sucessivas contrárias, essa placa que fica aqui desse lado, essa placa, mais uma vez, uma placa de advertência, lembrando que essas placas são todas quadradas, né? Elas são quadradas, e elas vão ter aqui essa borda preta, e esse símbolo sempre é preto. Então, ao se deparar com essa placa de advertência, não tem como você errar uma questão sobre elas. Pista com duas direções sucessivas. Veja que aqui é uma via, ó, e aqui vai ter uma junção e aqui outra via, né? Tem aqui uma via e aqui outra via. A primeira direção aqui nesse caso indicada corresponde à placa, né? A primeira junções sucessivas, sendo que a primeira é a direita. Olha a primeira, ó, a primeira junção da via com ela aqui é a direita e a outra vai ser a esquerda. Então, junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Aqui do outro lado a gente tem uma pista sinuosa. A gente se depara muito quando essa pista aí no formato de curvas. Tem várias curvas nessa via. Isso é uma pista sinuosa. A primeira curva corresponde aí à direção da placa, né? Então, a primeira curva aqui, gente, olha, primeira curva à esquerda, né? Perdão, à direita. Primeira curva à direita. Então, pista sinuosa à direita, porque a primeira curva vai para a direita, ok? Aqui embaixo, primeira curva. E aí, uma pista, quando você se deparar com essa placa, você vai ter uma via cheia de curvas, né? Muitas curvas, e aí muita atenção, ela já está te advertindo. Olha, essa via tem muita curva, ok? Placa de advertência e do outro lado temos uma placa de regulamentação. Eu trago essas duas para que vocês se atentem. Aqui a gente tem o quesito altura, largura, comprimento e peso. São muito parecidas. Altura, largura, comprimento e peso. Como é que você vai diferenciar? Olha a largura. A largura vai ser de lado, olha só. Aqui a largura. Uma largura limitada. Então, o nome dessa placa é largura limitada. Quando se refere às placas de advertência, a palavra-chave vai ser limitado, certo? Então, quando tiver limitado, vai ser uma placa de advertência, a palavra-chave. Do outro lado, a gente tem uma placa de regulamentação. Essa placa de regulamentação, onde a palavra-chave vai ser permitido. Por quê? Porque ela é obrigação, restrição, então vai ser ou proibição. Aqui vai ser permitido, a palavra-chave é permitida. Professor, como eu sei se é altura ou largura? Aqui, ó, se você nunca tivesse feito uma prova, você ia vamos ter questão de você ter lógica e saber que é altura, ó, altura máxima permitida quando se referir às placas de regulamentação, nós vamos ter aí essa placa de altura, certo? Placa de regulamentação R1 e R2, essas placas são as únicas que vêm aí diferente das outras placas. Lembrando que o restante aí vão ser placas redondas, né? Então veja só, R1, parada obrigatória, ela assinala aí que o condutor deve parar seu veículo, é obrigado a parar aí quando for cruzar uma via. Então é obrigação, e o desrespeito a essa placa, o desrespeito àquela placa, ela vai ser aqui o desrespeito a essa placa, constitui infração gravíssima. Dê a preferência R2, ela não constitui infração gravíssima, o desrespeito a ela, sendo que ela obrigatoriamente dá a preferência ali de passagem ao veículo, né, que circula quando vai entrar em vias preferenciais, claro, ali, devendo a gente reduzir a marcha e só vai parar se for realmente necessário. Se necessário, você para. Já a parada obrigatória, você tem que realmente aqui tem que parar. Aqui constitui infração gravíssima. Lembre-se que
placas de regulamentação desrespeitos constitui infração de trânsito. E aqui uma infração grave se você desrespeitar, se for necessário você parar ou se você não der a preferência infração aí de trânsito, certo? Então, gente, a R3 das placas de regulamentação é sentido proibido. Assinala ao condutor a proibição de seguir em frente. Então, você não pode seguir em frente quando se deparar com essa placa. Ou entrar numa pista aí que já esteja registrada por esse sinal. Se tem esse sinal, você não vai poder entrar nessa via aqui, certo? A R5, lembre-se sempre que R é de regulamentação, é proibido retornar. Então, essa R5, proibido retornar, dependendo aqui da situação, vai ser proibido retornar. A R5 é proibido retornar. No caso aqui, proibido retornar à esquerda, certo? Então, o desrespeito aqui não pode retornar onde se deparar com essa placa R5. Ela tem o proibido retornar à direita e proibido retornar à esquerda, certo? De lado aí na R4B, né, a gente tem a R4A e R4B. A R4A, ela significa virar. Lembre-se que esse Azinho é esquerda, né? R4A esquerda. E o Bzinho, o B sempre vai ser, quando se relacionar R4A, o A vai ser à esquerda e o B vai ser à direita, certo? Esse Bzinho à direita. Matem isso também, é mais um bizu aí para a prova de vocês, onde aqui o Azinho, R4A, aqui ele vai significar que é à esquerda, e B à direita. Quando se deparar com essas placas R4B, R4A, ora, o B vai ter na alternativa. Lembre-se que o B é direita e o A esquerda. Faça essa anotação aí nas anotações de vocês aí no caderno de vocês, para que vocês no dia da prova levem esse bizu aí para a prova de vocês. R4A esquerda, proibido virar à esquerda, e R4B proibido virar à direita, beleza? Então, mais uma das placas aí de regulamentação da nossa aula aqui sobre características de regulamentação. Lembrando que essa regulamentação atualizada aí com a resolução 973 do CONTRAN, os sinais de trânsito eles são classificados em sinalização vertical, sinalização de obras, sinalização horizontal, sinalização luminosa, vamos ter dispositivos auxiliares, sinais por gestos do agente e do condutor e os sinais sonoros emitidos pelos agentes de trânsito, certo? Aqui nós temos aí a placa R6A, que é proibido estacionar, e a R6C, que é proibido parar e estacionar. Aí a nossa placa R6C, proibido parar e estacionar. A placa proibido estacionar, ela assinala ao condutor que é proibido estacionar veículos nesse local, sendo que você ainda pode efetuar uma parada para embarque e desembarque de passageiro com aquele tempo estritamente necessário, que é o que a gente estudou lá no nosso curso. Já na placa R6C, proibido parar e estacionar, assinala ao condutor que é proibido ali parar ou estacionar. Então aqui eu não posso parar para condutor, embarque, desembarque condutor. É proibido parar ou estacionar nesse local. Aqui eu ainda posso efetuar uma parada com o tempo estritamente necessário para embarque, desembarque de passageiro. Nessa outra, nem parar, nem estacionar, certo? Então, mais uma placa, a R6B, o estacionamento regulamentado. Quando a gente traz o estacionamento regulamentado, assinala ao condutor que é permitido o estacionamento de veículos. Então, aqui vai ser permitido o estacionamento regulamentado nesse local onde tem essa placa. Então, aqui não é proibido, é um estacionamento regulamentado. A placa R68, né, quando tem aí R8, perdão, R68, olha só o professor aí, R8, essa placa, ela fala que é proibido mudar de faixa de trânsito. Lembre-se sempre, esse tracinho que tem aqui no meio é a via. Olha só, onde eu estou fazendo aqui a marcação, é a via. Se eu estou numa faixa, eu não posso ir para outra, por quê? Porque tem uma tarja cortando aqui, está dizendo que é proibido. Sempre que existir essa tarja, é proibição. Então é proibido mudar de faixa de trânsito onde existir essa placa. Proibido mudar
a mudança de faixa na pista da esquerda para a direita, nesse caso. Então aqui eu vou na esquerda e eu não posso mudar, olha, eu vou na esquerda. Eu estou saindo aqui de baixo. Eu não posso mudar para a direita, fazer a transposição de faixa, a transição de faixa ali. Então não vou poder. Veja que tem a via no meio, né, para vocês entenderem. Show de bola! Canal Trânsito Fácil Online, professor Moraes aqui tentando aí fazer o melhor para você aí na sua prova. A placa proibido ultrapassar e proibido trânsito de veículos automotores gosta de ser cobrada em prova porque são muito parecidas. Então, gente, a gente vai ter a placa R7, né? Ó, a gente vai ter a placa R7 e a aqui a R7 e a R10. Essas placas são parecidíssimas. Quando existir dois veículos, quer dizer que eu não posso ultrapassar. Veja que tem dois veículos, então uma tarjeta no meio cortando, eu não posso ultrapassar. Quando existir apenas um veículo, é proibido o trânsito de veículos automotores, certo? Então aí as nossas placas de regulamentação. Na placa R9 a gente tem proibido o trânsito de caminhões, proíbe caminhões, né, ali de transitar a partir do ponto da sinalização na área da via. Então, a partir do momento onde se deparar com essa placa, é proibido o trânsito de caminhões. Veja que tem mais uma vez a tarjeta. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Né? A gente tem aí uma carroça aí, assinalando aí que é proibido a partir de onde existir essa placa, a proibição de veículos de tração animal. A R12, proibido o trânsito de bicicletas. Né? Então, veja que tudo é proibindo quando tem essa tarja. A R13 não tem muito aqui também o que se aprender. Proibido o trânsito de máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas é a nossa infração de trânsito aí quando ela se refere a essa infração, se desrespeitar a partir dessa placa aí, onde vai ter a nossa placa proibido trânsito de máquinas agrícolas. Logo em seguida a gente tem a R14, né? A R14 regulamenta o peso bruto total máximo permitido. Então aqui transitar nessa área aí que é peso máximo permitido em um veículo para transitar na área ou nessa via aqui, a gente tem o peso bruto total máximo permitido. A R17, peso máximo permitido por eixo, né? Então é o peso máximo aí permitido por eixo. A gente tem um 2 aí a tonelada, falando aí quanto vai ser permitido peso por eixo nesse local, certo? Então é permitido por eixo. A gente tem regulamenta o peso máximo permitido por eixo do veículo para transitar nessa via. Aí vamos ter a R15, altura máxima permitida. Veja que lá era largura, né, gente? Ó, um lado é largura, do outro é a altura. A gente traz a R15 e a R16. Uma aqui regulamenta. E aí, professor, vai ser 3 metros as alturas? Não, dentro dessa placa aqui vai ter o que é permitido. 5 metros, 4 metros, 6 metros, 10 metros. Máximo é 4 metros, cara. 6 metros, a altura do lá que vai ter a altura do viaduto, um exemplo. Você vai passar por baixo da ponte. Vai ter essa altura limitada da carga. A largura máxima aqui permitida, né? Ó, veja que está de lado quando é largura. E aí, a altura máxima permitida, regulamenta a altura máxima e a largura máxima, a altura e largura, sendo a largura de lado e a altura em cima, né? Então, vamos aí para que você, no dia da sua prova, não perca nenhuma questão sobre placa. O comprometimento aí da sua prova é o comprometimento que você tem com você. Então, você todos os dias tem que estudar aí no mínimo, resolva 2 questões, estude 10 minutos, mas não deixe de estudar. A placa R18, ela traz aí o comprimento máximo permitido, né? Ela traz aí o comprimento máximo permitido, essa placa que assinala aí a questão dos comprimento, né? Então, gente, 10 metros, quando se fala aí de comprimento, temos aí dentro da placa, mas lá vai ter se é 19, quantos metros são. Então, regulamenta o comprimento máximo permitido do veículo.
A velocidade máxima permitida, muito encontrado nas vias, regulamenta aí o limite máximo de velocidade que o veículo pode circular em determinado trecho. Então, lá vai ter 100 km por hora, 60 km por hora, 90 km por hora, 30 km por hora nessa placa R19 que regulamenta ali a velocidade máxima da via. Beleza? Então a gente traz mais a R20. A R20 proibido acionar buzina ou sinal sonoro no local. E a R21 alfândega. Isso quer dizer fronteira, né? A alfândega vai ter lá nos limites dos países. O uso obrigatório de correntes, a R22, em locais ali onde vai ter o uso, seja necessário esse uso de correntes a partir do ponto sinalizado, ou seja, onde tem a necessidade, vias ali que são necessários, ter barro, né, onde vale seja necessário o uso obrigatório de correntes. O R23 conserve-se à direita, né? Você vai ter aí o R23 que vai manter essa setinha onde é que seu veículo está empurrando aqui, essa setinha empurra seu veículo para a direita, então você vai se manter na direita. O mesmo caso acontece aí nas placas de sentido de circulação de via, né? Esse sentido de circulação assinala ao condutor que a via da pista de sinalização é sentido único. Essa outra é passagem obrigatória, assinala ao condutor que existe um obstáculo e que a passagem ali naquele local é obrigatória. Então você tem que passar ali naquele local. A placa R25 a gente vai ter as placas vire à esquerda e vire à direita, certo? Vire à esquerda, vire à direita. Assinala ao condutor o veículo obrigatoriamente de realizar esse movimento indicado. Ambas as placas, esse movimento indicado. Siga em frente R25C e R25D. Siga em frente ou à esquerda, R25C, e R25D siga em frente ou à direita, certo? E ela vai assinalar aí ao condutor, quando tem essa placa, que assinala ao condutor o movimento de circulação permitido são somente aqueles indicados. Então, ou você vai para frente ou vai entrar à esquerda, ou você vai para frente ou entrar à direita, sendo que não pode fazer outro movimento que não seja esse. Siga em frente, né? Se fosse uma tarjeta no meio, seria proibido o sentido. Já esse aí já diz que você assinala ao condutor que o veículo obrigatoriamente deve realizar esse movimento. Seguir em frente. E aí vamos ter o duplo sentido de circulação, a nossa placa R28, duplo sentido de sinalização, ela assinala ao condutor que a via ali tem sentido único de circulação para o sentido ali sendo duplo. Um vai e o outro vem. Né? O sentido único vai e o outro sentido vem. É o que assinala essa placa. Então, assinala ao condutor que a via é de sentido único de circulação, passa a ser sentido duplo. Ela era sentido único e aí passa a sentido duplo. O sentido vai e o outro vem nesse sentido duplo de circulação. Veja que um é apenas um sentido, o outro vai e vem. Placas de regulamentação. Quanto à questão da placa R27, o ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenha-se à direita. Então o veículo vai andar ali naquela faixa mais à direita. O condutor de ônibus, de caminhão, deve sempre circular pela faixa da direita. Proibido o trânsito de pedestre, né, nesse local. A gente vai ter uma tarjeta aí no meio proibindo o trânsito de pedestre nesse local. Pedestre ande pela esquerda. Veja que tem uma seta empurrando ali ele para a esquerda e o outro uma seta empurrando para a direita. Essas duas placas aí assinala ao pedestre a obrigatoriedade de andar aí no sentido lado esquerdo ou no lado direito da via, dependendo da placa. Circulação exclusiva de ônibus, né, onde existe aí essa circulação exclusiva de ônibus. A gente vai ver na R38 que é proibido, essa é permitida a circulação, indica que a via é exclusiva para veículos de transporte coletivo. Sentido circular aí da rotatória, o sentido circular obrigatório é o nome dessa, não é rotatória, é sentido circular obrigatório, caindo na questão de prova. Assinala ao condutor do veículo a obrigatoriedade do movimento ser nesse sentido anti-horário. Então, se você se deparar com essa placa, aí vai dizer
qual como você não deve circular ao contrário, vai ter que circular desse sentido da placa, certo? Vamos ter a placa R34, circulação exclusiva de bicicletas, né? Vai ter lá, assinala ao condutor que a área, o trecho da pista aí, a circulação é exclusiva de bicicletas. Placa de advertência, gente. Então, aqui a gente tem aí a nossa placa R34, né? A gente tem a nossa placa R34 aí como trânsito, circulação de bicicleta, certo? Trazendo aqui algumas placas mais cobradas aí nas provas, né? Então a gente traz essa sinalização de advertência. A sinalização de advertência, gente, ela tem por finalidade alertar os usuários da via, posicionamento aí as perigosas, né? Ali onde for as condições potencialmente perigosas. A forma padrão desses sinais de advertência, como eu já mencionei, são placas quadradas, devendo aí a figurinha ficar na posição vertical, e as cores são amarela e preta. Então, essa já é aí uma das características da sinalização de advertência. As exceções quanto à cor são os sinais A24, que é a placa de obras, que é laranja, e a A14, que tem o semáforo lá desenhado à frente, semáforo à frente. Quanto à forma, os sinais A26, que é sentido único, o sentido duplo e o Cruz de Santo André, eles vão ter aí uma diferença e a gente vai ver cada um. Então, A de advertência, a primeira, lembre-se sempre que a curva, quando tem o Azinho, a sinalização quando tem esse Azinho, é à esquerda e o B à direita. A à esquerda, Bzinho à direita. Então, um A, curva acentuada à esquerda. Assinala aí uma curva fechada, a curva em L, né? Muito fechada. Curva acentuada à direita, uma curva em L à direita, muito fechado. Então, Bzinho, A à esquerda, Bzinho à direita. Não esqueçam isso para a prova de vocês. Aqui apenas a curva 2B, né? Curva à direita, ó, o A à esquerda, curva à esquerda. Assinala que à frente tem curva. Aqui assinala que essa pista é muito sinuosa, ela está indicando, adverte, né? Na verdade, não assinala, ela está advertindo. E aí ela vai advertir a existência de duas ou mais curvas horizontais sucessivas, sendo a primeira à esquerda e a outra sendo a primeira à direita. Sendo que a direita, aqui para você diferenciar, essa primeira à direita e essa primeira é à sua esquerda, certo? Esquerda e direita. Aqui a gente traz a curva acentuada em S à esquerda e a curva acentuada em S à direita. Parecidas, mas vejam que a diferença aqui, A, quando se falar de Azinho, 4A, A4A adverte à esquerda e a 4B à direita, né? Então, vejam que a primeira curva aqui, quando ela vai sair, ó, está à sua esquerda, certo? Está à sua esquerda, a primeira curva aí à esquerda e a outra à direita, certo? Trazendo aqui ainda curva em S à direita, curva em S à esquerda, né? Então, curva em S. Gente, houve aqui essa que é curva em S, né? Curva acentuada. A gente tem que lembrar que é uma curva mais fechada, é uma curva em S, né? Curva acentuada, não é curva em S. E a curva em S é essa, curva em S à direita, certo? Essa curva em S adverte a existência aí de duas curvas ou horizontais sucessivas aí, né, quando está aí na forma de S. Então, curva em S à direita, 5A, A à direita, B à esquerda. Vamos ter o cruzamento de vias, né, que esse cruzamento de vias adverte o condutor ou veículo existente adiante de um cruzamento de vias, ou logo à frente tem um cruzamento. Temos a interseção em círculo, né, que vai advertir essa interseção em círculo. Ela adverte aqui, a gente já trazendo para vocês aqui as placas, quando ela traz essa advertência, essa placa de advertência, assinalando aí uma rotatória à frente, beleza? Vamos para a nossa A7, né? A nossa placa A7, que é a via lateral, adverte ao condutor do veículo a existência adiante de uma via lateral, seja ela à esquerda, ó, Azinho à direita, B à esquerda, A à direita, B à esquerda.
Aqui, professor, joguei o braço aqui e vi que é a direita, né? Então, joguei aqui e vi que é a esquerda. Então, esquerda, direita. Então, via lateral. O nome dessa placa é via lateral, certo? Então, para que a gente leve aí, não se confunda na hora da nossa prova, são parecidas, mas é A7A. A7A é a direita e A7B a esquerda. Interseção em T. A gente vai ter, adverte o condutor do veículo a existência adiante de uma interseção em T, ou seja, gente, sempre lembre-se que fica fácil de vocês aprenderem que isso aqui é a via, ou seja, aqui vai uma via e logo adiante vai ter uma via aqui fazendo a interseção, certo? E aqui uma bifurcação em Y, a via vai e aqui ela vai se abrir, uma para um lado e outra para o outro lado. Entroncamento oblíquo. Esse entroncamento oblíquo, ele é à direita, ele é à esquerda, certo? Aí nós vamos ter esse entroncamento oblíquo aí nessas placas que adverte o condutor do veículo a existência adiante de um entroncamento. Veja sempre como fica fácil de vocês. Professor, depois que falou essa questão que isso aqui é a via, ficou fácil de eu entender o que é um entroncamento oblíquo, seja à esquerda ou entroncamento aqui vai uma via reta, né? E logo tem um entroncamento ó, à direita. A de esquerda, B de direita, né? No caso, vamos ter junções sucessivas contrárias, primeira à direita e a outra junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Como assim, professor? Aqui a via, né? Aqui vai ter as junções sucessivas, primeira ó, à direita. Aqui a primeira junção que tem dessa via é à direita, certo? E nessa outra, professor, a primeira, gente, aqui está desse lado, ó, à esquerda. Primeira à esquerda, né? Então, junções sucessivas contrárias. Confluência, à direita e à esquerda. A de direita, B de esquerda. Então, veja só. Aqui onde vai estar a via. A confluência, esse Y para baixo, né? Confluência, o nome é esse mesmo. Vamos ter a placa diferente, nessas placas diferentes aqui, o semáforo, que ela não vai ter essas cores coloridas, então à frente vai ter um semáforo. E a diferença dessa, essa adverte que à frente tem uma parada obrigatória. Ela não gera infração de trânsito, o que gera é a octavada lá, que é parada obrigatória. Então o nome dessa daqui é parada obrigatória à frente. E a outra é parada obrigatória, a vermelha, que aí gera infração, desrespeito a ela. Mas aqui você já tem que ficar atento que você tem que parar, tomar cuidado que logo à frente tem uma parada obrigatória, você tem que parar. Vamos ter o bonde, né, que adverte ao condutor do veículo a existência adiante de um cruzamento, circulação de bondes. Quando você vê isso aí, vai ter bondes. E essa depressão, que é algo feito na via ali, adverte ao condutor do veículo a existência adiante de uma depressão, que vai ser um tipo de uma levada ali na via, na pista de rolamento. Então, cuidado onde existir essa placa, reduzir a velocidade para que não tenha ali, não ocorra acidentes, certo? Vamos ter pista irregular, essas montanhas aí, o camelo, né? Então, vamos ter aí pista irregular. Adverte ao condutor do veículo a existência adiante de um trecho de pista regular. Saliência ou lombada, onde existir vai ser saliência ou lombada, adverte aí a existência de saliência e lombada, ondulação transversal sobre a via. Aí o declive acentuado, A20, e o declive e o aclive, declive descendo, aclive subindo, acentuado. Vamos ter o estreitamento de pista ao centro. Placa A21, quer dizer que a via vai se estreitar ao centro. E logo aqui a gente vai ter obras, né? Essa placa aqui é diferente também, a 24, ela é laranja. Vai indicar que tem operários, aí adverte que está tendo ali a interferência devido à existência de obras na via. Vamos ter o estreitamento de pista à esquerda. Você vai trazer aqui para você o estreitamento de via à esquerda. Ó. Aqui ela está estreitando para esse lado e aqui ela está estreitando para a direita. Ó.
Estreitou lá para a direita, estreitou para a esquerda, estreitou para a direita, estreitou para a esquerda, estreitamento de via na pista aí, quando fala aí da questão de placas de trânsito. Galera, a gente deixa sempre essa aula aqui para vocês com o maior carinho para que vocês levem aí para a prova de vocês. Ponte estreita, A22, e ponte móvel, quando aquela ponte vai se abrir, adverte ao condutor que existe na frente uma ponte estreita ou uma ponte móvel, que é aquela ponte que se abre, né, total. A sentido único da via e sentido duplo, essas placas também são um pouco diferentes, né? E aí ela faz a advertência, essa primeira, que o sentido à frente é único. Ela adverte ao condutor, o veículo, quando o sentido da circulação da via. E essa outra adverte aí quanto ao sentido da circulação da via também, que é sentido adverte aí sentido duplo, certo? Mão adiante, mão dupla. Então, logo adiante nós vamos ter uma mão dupla que vai e vem. E aqui, pista escorregadia. Professor, isso aqui na prova é fácil, fácil. Pista escorregadia, veja que vai um carro aí aquaplanando, né? Área de desmoronamento, que tem esse desmoronamento caindo, A27. E a projeção de cascalho. Veja que tem o cascalho aqui como se fosse britas, né? Nessa outra placa aqui, como se fosse o pneu passando por britas. Então, cuidado, projeção de cascalho. Cuidado, pode haver desmoronamento à frente. Beleza? Sempre advertindo você. Aí vamos ter ciclista, né? Adverte que aquela via ali, a passagem sinalizada de ciclista, adiante, né? E adiante aí também adverte que é o trânsito de tratores ou máquinas agrícolas, né? Então, a existência do cruzamento ou trânsito desses tratores de máquinas agrícolas, quando você vê, opa, máquinas pesadas aí, vou tomar cuidado. Passagem de pedestre, são parecidas, que essa é passagem de pedestre onde não tiver a sinalização, que é a faixa de pedestre. Já onde tiver a passagem sinalizada de pedestre, vai ter essa faixa. Então, é passagem de pedestre, A32A, e A32B, passagem sinalizada de pedestre. Vamos ter parecidos também a área escolar, e a área escolar sem sinalização, apenas é uma área escolar. E aqui a área escolar, passagem de alunos, né? Uma área escolar sinalizada de escolares. Veja que tem um garotinho aqui com o caderninho, o pai ou a mãe levando aí o garoto para a escola. Show? 4. A34, advertência A34. Ela adverte aí que tem a questão de crianças, é uma área em que pode haver crianças, você tem que se atentar. Então, atenção, condutor, ali há existência adiante de criança, né? A área adjacente ali utilizada por crianças, né? Você vai ter ali crianças naquela área. E logo aqui a gente vai ter a questão sobre o aeroporto. Então, vai ter, adverte ao condutor de veículo a existência adiante de um aeroporto, né? Então, vai ser próximo ali a onde existe um aeródromo, né? Então, próximo havia a esse aeroporto, um aeródromo ali. Animais na via, né? Não é boi na pista, são animais na via. Então, adverte o condutor do veículo a possibilidade e a presença de animais. E animais silvestres, então a área de vegetação, a área ambiental de preservação, você pode encontrar alguns animais silvestres, sempre andar ali com atenção. Passagem de nível com barreira, veja que essa tem um X, né, gente, ó, com barreira, e a outra é passagem de nível, essa é sem barreira, e a outra passagem de nível com barreira, veja que ela tem aqui uma cancelinha, então passagem de nível com barreira. Aqui vai ter a passagem de nível sem barreira, você vai passar na linha do trem, sempre com atenção, dá preferência. E aqui vai ter aquela que vai ter a cancela lá, que vai levantar, né, vai baixar. Passagem de nível com barreira. Cruz de Santo André, adverte ao condutor a existência do cruzamento de linha férrea, né, vai ter um cruzamento com linha férrea. E aqui, pista dividida. Agora atente-se para essa placa pista dividida, porque isso aqui é o canteiro. Veja, ó, o canteiro. Então a pista vai se dividir, vai para um lado e vai para o outro, né? Então aqui veja que há uma divisão, uma pista dividida. Início de pista dupla. Aqui a partir desse momento, olha o canteiro, por um lado vem e por outro vai.
E aqui, fim de pista dupla, por um lado vinha, né, e o outro ia, e acabou aqui a pista dupla. Lembre-se sempre que essa bolinha que tem aqui no meio, isso aqui é o canteiro. Então vai ser fim e aqui início, né, início e fim. E na placa anterior, aqui a gente tem uma pista dividida. Veja que ela tem o início, o canteiro vai aqui por um lado e por outro, pista dividida, muito parecidas a 42A, 42B, mas dá para você se atentar para esse canteiro que tem aqui. Essa partezinha aqui é o canteiro e fica fácil. Então, se é fim, vai estar aqui, ó, e se é início, vai estar em cima da placa de advertência. Altura limitada e largura limitada, a gente já estudou essas placas. Então, altura 4,5 metros, largura 3 metros, né? Vai ter aí especificando. E ela adverte ao condutor a existência da restrição da largura. Logo à frente tem uma placa de regulamentação. Cuidado, logo à frente vai ter uma placa que adverte a existência da restrição da altura. Vai ser essa altura aqui, lá na frente, certo? É isso que serve essas placas. Vamos ter comprimento limitado e o vento lateral, né? Adverte o condutor a existência adiante de trecho da via, do qual ocorre frequentemente ventos, né? Muitos ventos fortes. E a outra aqui vamos ter o comprimento limitado, adverte ao condutor aí também que você vai ter que andar, tem esse comprimento logo à frente, certo? Então, é permitido o veículo transitar na via apenas com esse comprimento. Peso limitado por eixo, A47. O A46 é o peso bruto total, aí onde o veículo só vai poder transitar com a restrição do peso bruto que tem lá na placa de regulamentação, e aí está advertindo. Pista exclusiva para ônibus, né, a 150 metros haverá, e rua sem saída, uma placa fácil que o nome dela adverte que a rua não tem saída e ela é esse nome mesmo. E aí a gente finaliza as placas de advertência, certo? Então as placas de advertência fechando para vocês com as placas de advertência. A gente traz placas de serviços auxiliares, essas placas de serviços auxiliares que a gente estuda lá. Então fica extenso um pouco aqui a gente trazendo para o nosso estudo. A finalidade é identificar aos condutores o interesse, bem como orientar ali os veículos quanto aos percursos, destinos, né, ali a existência, podendo também ter como função a educação do usuário da via. Então, para condutores e ali placas para pedestres e deficiente físico, a gente vai ter as nossas placas. Então, ela tanto é informativa quanto educativa. As placas de atratismo turísticos, elas indicam aos condutores e pedestres como a existência dos atrativos turísticos, né? Então, vamos ter a cachoeira, tem um rio, uma lagoa, a praia, né? A gente vai ter turismo rural, tudo isso a gente tem nessas placas, certo, gente? Então, atrativos turísticos e a placa para condutores, a gente vai ter aí o serviço mecânico, o serviço de combustível, onde tem posto de gasolina, onde vai ter restaurante, onde vai ter uma área de campismo, onde vai ter um aeroporto, área de estacionamento, onde tem hotel, hospitais, né, onde vai ter aqui a questão dos hospitais. Então, todas essas placas aí que advertem aí o condutor sobre essa cobrança de pedágio, né, onde a gente vai ter aqui a cobrança de pedágio. Todas essas placas são de caráter de serviços auxiliares, perdão. Então, para pedestre deficiente, embarque de táxi, faixa de travessia de pedestre, travessia de pedestre também, tudo indica aqui essas áreas. Então, gente, essa é a sinalização. Depois eu trago essas placas com mais serviço telefônico, hotel. Eu vou trazer essas placas depois para vocês em uma aula, para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Mas eu espero que vocês, meus alunos, vejam essa aula, porque é todas essas placas que a gente estudou e eu, como eu falei, deixo gravado aqui para vocês essa aula. Então, em resumo, para vocês, toda aquela aula que a gente passou lá, eu trago em resumo para vocês com slide, para que vocês entendam cada placa que tem aí de advertência e de regulamentação no nosso Código de Trânsito Brasileiro, ok? Forte abraço, gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha para que mais pessoas possam aí
ter essa oportunidade de estudar em casa, de forma fácil. É o que a online trouxe aí para a gente aí, essa forma de estudo. Valeu, gente, forte abraço e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir.